Oi, meu nome é o Anderson, professor de matemática, e hoje nós vamos estudar a equação da reta baseada na teoria da geometria analítica. Segue o pai. Ei, nós já sabemos muito sobre a equação da reta, vimos função do primeiro grau, só que agora nós vamos olhar pela ótica da geometria analítica. Mas antes de já montar a equação da reta, nós temos que saber uma coisa chamada coeficiente angular. O coeficiente angular o que é o coeficiente angular? Nada mais é que o grau de inclinação da reta. Eu quero saber o grau de inclinação da reta. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu tenho que lembrar de alguns detalhes. Quantos pontos são necessários para determinar uma reta? Basta 2 pontos. Então, se eu tiver 2 pontos, P1 com x1, y1, e um ponto P2, x2, y2, com esses 2 pontos eu já consigo determinar e escrever a equação de uma reta. Mas, primeiro passo, eu tenho que saber qual é o grau de inclinação da reta. Mais para frente, a gente vai saber que é a tangente desse ângulo aqui em relação à horizontal. Mas vamos com calma, que a coisa é fácil. Vamos passo a passo. Como se calcula a equação... como é que se calcula o coeficiente angular da reta? M vai ser igual a ΔY sobre ΔX. Então, se eu pegar esses 2 pontos como referência, o nosso M vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Acabou. Olha que moleza. Vamos ver um exemplozinho facinho pra gente? Olha só. Digamos que eu tenho um exemplozinho aqui, um ponto 1 e 3 e um ponto 3 e 5. Eu sei que por esses 2 pontos passa uma única reta, porque entre 2 pontos só passa uma única reta. Eu quero saber qual é o coeficiente angular da reta que corta esses 2 pontos. E, inclusive, nós vamos saber se ele é ascendente ou descendente. Tá joia? Como é que nós vamos fazer? Ah, moleza, ó. M é igual a ΔY sobre ΔX. Simples assim. Então, M vai ser igual a... Eu vou chamar isso aqui de ponto 1 de ponto 2, vai ser y2, 5 menos 3, dividido por 3 menos 1. Olha que moleza, que moleza, que moleza. Então, aqui vai ficar, o coeficiente angular dessa reta vai ser 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. Então, o coeficiente angular aqui é 1. Acabou. Olha que moleza. Agora, com esses dados, nós conseguimos construir a equação da reta. É o próximo passo que nós vamos fazer agora. Eu vou apagar aqui, né? Já que está gravado, vocês podem voltar para ver de novo. Vou usar os mesmos pontos, tá certo? Olha só como não é fácil resolver isso. Tem algumas manipulações algébricas que nós vamos fazer agora. A equação geral, a equação da reta, e vai lembrar do ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. Ioiô mi xoxô. Onde esse M é o nosso coeficiente angular e esse Y0 e X0 são as coordenadas de qualquer ponto que pertença à reta. Pode ser o ponto 1 ou pode ser o ponto 2. Qualquer um. Por que pode ser qualquer um? Porque ambos, os dois, simultaneamente, ao mesmo tempo, pertencem à mesma reta. Então, indiferente se a gente vai usar o ponto 1 e o ponto 2, desse exemplo, os dois vão dar a mesma equação da reta. E essa reta se apresenta de algumas formas. Vamos lembrar aqui, ó. Vamos pegar y menos. Vou pegar o ponto 1. y1 lá, 3. Coeficiente angular eu já achei. 1, que multiplica x menos... Quanto vale o x0? 1 aqui. Então, dando um algebrismozinho básico, x menos 1. Isso aqui já classifica a minha reta, mas ela pode ser escrita de outra forma. Eu posso isolar o y. Y vai ser igual a x menos 1, esse cara aqui vem para cá, mais 3, y vai ser igual a x mais 2. Então, a reta que passa por esses 2 pontos tem por equação, por equação, y é igual a x mais 2. Pronto, é só isso.
Se você fazer uma analogia, a gente pode lembrar que f de x é igual a ax mais b. Quase que não deu para filmar essa parte aqui muito embaixo, né? Mas é a mesma correlação, tá joia? Nós vamos ver daqui a pouco a forma homogênea dela. Só um minutinho, segue o pai. Bom, nós vimos anteriormente que essa equação aqui que passa por esses dois pontos. Mas ela pode ser escrita de outra forma também. É muito comum aparecer ela da forma homogênea, ela igualada a zero. Então é como se eu pegasse todo mundo e jogasse para o lado de lá. Ficaria menos x mais y menos 2, isso aqui é igual a zero. Essa é outra forma de escrever a mesma equação. Perceba que é apenas um algebrismo, mas nós temos que saber identificar essa forma, até por causa da forma da circunferência, que nós vamos ver mais à frente, tá joia? Tranquilo isso aqui? Agora, nós vamos ver uma outra maneira de resolver isso aqui, deixa eu apagar aqui, usando determinante. Por quê? Qual o lance aqui? Primeiro passo, eu tenho que achar o coeficiente angular, depois eu tenho que escolher um ponto, substituir naquela formulazinha do eu, xoxô, e beleza. Não sei se ela é uma maneira mais fácil, mas é uma outra maneira de resolver. Como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o determinante, porque existe um princípio na geometria analítica, em uma aula anterior, que é chamado de condição de alinhamento de 3 pontos. Quando que 3 pontos estão alinhados numa reta? Ó, meu cachorro está participando da aula também. Quando o seu determinante, o determinante das suas coordenadas dá zero. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou escrever assim, ó. Um ponto genérico, x, y. O z, que seria a nossa terceira coordenada, eu vou chamar sempre de 1. Vai ser uma coluna inteira de 1. Mas vai? Nós estamos trabalhando apenas no plano. x1. Vou pegar as coordenadas do ponto 1 e do ponto 2. E colocar aqui, ó. 1, 3, 1, 3, 5, 1. E vou calcular esse determinante. E esse determinante, né, dessa matriz tem que dar zero. Beleza? Tem que dar zero. Então, eu vou só apagar aqui, porque eu quero usar esse pedaço do quadro. Como é que a gente resolve esse determinante? Ah, professor, é simples. A gente substitui, repete as duas primeiras colunas ao lado aqui. X, 1, 3, Y, 3 e 5. E agora a gente vai fazer aquele jogo das diagonais. Deixa eu só pegar meu pincel azul que ele caiu. Ah, tá aqui, já achei. Eu vou pegar a diagonal principal, eu não mudo o sinal e multiplico. Vai ficar ó, aqui. X vezes 3 vezes 1, 3x. Y vezes 1 vezes 3, mais 3y. 5 vezes 1 vezes 1 vezes 5, mais 5. Agora, na diagonal secundária, vocês lembram que eu multiplico e troco o sinal do produto. Sempre tem que fazer assim. Então vai ficar aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 3 dá 9. Então vem para cá trocando o sinal, menos 9. 5 vezes 1. Ó, perdão, x vezes 1 vezes 5 vai dar 5x. Então vem para cá como menos 5x. Essa diagonal aqui. Essa última aqui vai dar y, vem para cá como menos y. Para esses 3 pontos estarem alinhados, esse determinante, deixa eu pegar o pincel, tem que ser igual a zero. Agora é só algebrizar, né? É só manipular. Aqui, ó, vai ficar como? Vou ter uns semelhantes, ó. 3x menos 5x vai ficar menos 2x. 3y menos y mais 2y. 5 menos 9 menos 4. Isso aqui tem que ser igual a zero. Se vocês lembrarem bem, eu posso simplificar isso aqui, eu posso? Dividir todo mundo por 2? Dividindo todo mundo por 2, olha que incrível, vai dar menos x mais y menos 2 é igual a zero. Que é exatamente a mesma equação que nós vimos antes. Então, temos também essa maneira de resolver. Se você achar mais fácil, é totalmente permitido essa forma aqui, tá joia? Agora, para quase encerrar o nosso ponto, nós vamos estudar algumas definições. Por exemplo, quando duas retas são paralelas. O que são retas paralelas? Tem várias definições, né? Que eu acho muito engraçado. São duas retas que se encontram no infinito. Para a gente ficar mais claro aqui, então as retas paralelas, elas não se encontram, elas sempre vão, é igual dois trilhos de trem, vai retinho. Então eu vou ter uma reta S e uma reta R aqui,
uma reta R e aqui uma reta S, elas vão ser paralelas se somente se o coeficiente angular de R for igual ao coeficiente angular de S. Que é meio óbvio, né? Se a inclinação é a mesma, elas não vão se cruzar. Esse caso é quando elas são paralelas. E quando elas são, um outro tipo, é concorrente. Quando as retas são concorrentes? Bom, quem está prestando Enem sabe o que significa concorrência, está disputando a mesma vaga. Então as duas retas vão ser concorrentes quando elas se cruzarem, né? Quando elas se cruzarem. Então aqui eu vou ter a nossa reta S e aqui a nossa reta R. Esse ponto aqui é o ponto de concorrência. Significa que as duas retas têm um ponto em comum. Então isso vai acontecer quando o coeficiente angular de R for diferente do coeficiente angular de S. Que é natural, se o grau de inclinação é diferente, elas vão se encontrar num dado momento, tá joia? E isso aqui a gente aplica muito quando a gente resolve esses sisteminhas assim, ó. X mais 3y igual a 10, 2x menos y igual a 20. Quando a gente resolve esse problema, a gente acha o x e o y que pertencem a essas duas equações da reta. Então, na verdade, a gente está achando as coordenadas desse ponto de concorrência aqui. Joia? E para finalizar, que é bom que esse vídeo vai ficar bem curtinho, nós temos um caso especial de retas concorrentes, que é quando elas são ortogonais, canônicas ou perpendiculares. Tá certo? Vou botar na opção ortogonais. Significa que a reta S forma um ângulo de 90 graus com a reta R. Isso significa ser ortogonal, canônico ou perpendicular. Quando isso vai acontecer? Elas são concorrentes? São concorrentes. Mas é um caso especial. Como é que ficaria isso? Isso só vai acontecer se o coeficiente angular de uma for igual a menos o inverso da outra. Só isso. Se isso acontecer, elas são concorrentes e perpendiculares ou ortogonais. Tá joia? Um abraço, segue o pai, você escreve sua história. Não esqueça disso, tá bom? Beijo.